principal objetivo do aumento de coroa clínica é reposicionar a margem gengival de forma a estabelecer as dimensões do espaço biológico. A estética de um sorriso não se fundamenta apenas na chamada estética branca, que está associada a aspectos relativos ao elemento dentário, como cor, formato, proporção e alinhamento dos mesmos. As cirurgias no âmbito periodontal têm diversas indicações, sendo ideais na correção de defeitos na mucosa alveolar, gengiva e osso, provocados por uma série de fatores, onde pode ser citado fatores anatômicos, desenvolvimento, traumas e ainda doenças, havendo a necessidade de recuperar o espaço biológico que foi invadido. O principal objetivo do aumento de coroa é reposicionar a margem gengival de forma a estabelecer as dimensões do espaço biológico. A distância biológica engloba desde sulco gengival, epitélio juncional, inserção conjuntiva até a crista óssea, somando 2,73 mm, sendo preconizado uma média de 3 mm, o que é fundamental na preservação da integridade do espaço biológico. Distâncias biológicas no planejamento e execução da técnica cirúrgica, a análise e planejamento baseado no tamanho e proporção dentária são fundamentais para a correta indicação do aumento de coroa. As cirurgias periodontais têm diversas indicações, como correção de defeitos na mucosa alveolar, gengiva e osso, provocados por uma série de fatores. O objetivo das cirurgias periodontais é devolver saúde periodontal, seja para facilitar uma raspagem ou permitir acesso a uma lesão de cárie. As principais indicações das cirurgias periodontais são acesso às raízes e osso alveolar, modificação de defeitos ósseos, reparo e regeneração do periodonto, devolvendo milímetros de inserção conjuntiva para regiões com bolsas periodontais, e devolver ou promover estética e função. As principais formas de tratamento periodontal empregadas atualmente são as terapias cirúrgicas e não cirúrgicas. A fase não cirúrgica consiste em orientação e conscientização quanto à higiene bucal, como forma de controlar a placa mecanicamente, pelo próprio paciente, sendo associado à raspagem e alisamento radicular, realizadas pelo cirurgião dentista. Porém, nem todos os sítios tratados com a terapia básica periodontal obtêm sucesso, principalmente devido a dificuldades de acesso a certas regiões de bolsas muito profundas, ou até mesmo em casos de hiperplasia gengival, que mesmo após o tratamento básico precisa de outros reparos, perfazendo a necessidade de realizar as técnicas cirúrgicas periodontais. As técnicas cirúrgicas promovem ganho maior em relação ao nível de inserção clínica e de profundidade de sondagem quando em comparação à terapia não cirúrgica. Diversas técnicas cirúrgicas vêm sendo empregadas e relatadas. Estas vão desde o auxílio no acesso para realizar raspagem radicular, modificar a morfologia do tecido e ainda como forma de auxiliar e facilitar a terapia restauradora. A periodontia tem papel fundamental na construção da estética facial, que tem como um dos seus atores principais o sorriso, agindo diretamente no contorno gengival, que acompanha a conformação do colo dos dentes e do tecido ósseo subjacente, preenchendo as ameias cervicais, bem como devolvendo o contorno adequado do zênite da margem gengival. Para um sorriso agradável, os dentes devem obedecer a uma diminuição de tamanho em proporção geométrica, à medida que avançam para a distal, sendo essa técnica conhecida como proporção áurea. Assim sendo possível, através desta técnica, realizar o planejamento ideal para cada caso. Ações das cirurgias periodontais: raspagem e alisamento radicular, facilitar o controle do biofilme, redução da profundidade de bolsas periodontais, facilitar a terapia restauradora, estética e correção de hiperplasia gengival. No acesso à raspagem e alisamento radicular, consiste em casos onde o paciente possui bolsas periodontais muito profundas, que em sua maioria são bolsas residuais do tratamento periodontal básico, onde, devido à sua
Profundidade, que varia de 8 a 9 milímetros, dificulta o acesso à raspagem. Dificuldade no controle do biofilme pelo paciente. Muitas vezes o paciente não consegue manter uma higienização adequada, pois o acesso a determinadas regiões está dificultado, como por exemplo em caso de comprometimento de furca e hiperplasia gengival. Para promover a redução da profundidade de bolsa, o nome já diz, redução da profundidade de bolsa. E o que é essa bolsa? É um espaço patológico entre gengiva e dente, formado pelo acúmulo de placa. Correção de hiperplasias gengivais. O nome também já diz, é correção da hiperplasia gengival daquela área. E o que é essa hiperplasia gengival? É um crescimento exacerbado não inflamatório do tecido gengival. Facilitar a terapia restauradora, alterando a margem gengival em relação às restaurações. Em alguns casos, a lesão de cárie pode estar localizada subgengival, inclusive invadindo o espaço biológico. Neste caso, há dificuldade de acesso pela presença de gengiva e osso. Indicações estéticas. Um exemplo é quando o paciente tem um sorriso alto após um tratamento ortodôntico. Contraindicações das cirurgias periodontais. Casos em que o procedimento básico controle e promova a saúde oral, presença de doenças sistêmicas, a motivação do paciente é claramente inadequada, logo quando o paciente não é motivado de forma suficiente ou não se apresenta colaborador à terapia básica. Na presença de infecções agudas na cavidade oral, pois o pós-operatório não vai ser tranquilo, o resultado não vai ser favorável, e quando o prognóstico é desfavorável. Princípios básicos das cirurgias periodontais. Conhecimento prévio da situação anatômica e clínica da área a ser operada. Realizar um planejamento adequado do caso, realizando exames necessários como laboratoriais, de imagem e fotográficos, pois o planejamento adequado favorece o sucesso do procedimento e diminui o risco de complicação durante e após o procedimento. Organização cirúrgica, paramentação adequada, estar com o procedimento calibrado com o auxiliar, pois quem faz a organização da mesa a todo momento é o auxiliar. Os instrumentais ordenadamente e organizados sobre a bandeja, para que assim tenha-se um menor tempo cirúrgico. Quanto menor o tempo cirúrgico, melhor vai ser o pós-operatório do paciente. Utilizar sempre bisturis afiados, pois as lâminas de bisturi perdem o poder de corte muito rápido. Logo, deve-se levar lâminas suficientes para o procedimento planejado, assim como lâminas reservas caso necessário. Realizar incisões de corte firme e único. Certifique-se de que a incisão atingiu os planos de tecidos a serem removidos. Se for um retalho total, muco periósteo, tem que sentir a lâmina chegando até o osso. Se for um retalho dividido, muco gengival, a lâmina não deve chegar até o osso, inserindo apenas até a metade do tecido conjuntivo. Planejar em casos de retalho uma incisão suficiente para expor a área adequada para trabalhar com segurança e boa visão. Quando não é feito o planejamento correto, a realização de retalhos podem ocorrer a dilaceração dos tecidos, colocando em risco todo o sucesso da cirurgia periodontal. Rebater e divulsionar os tecidos com instrumentos rombos, descolador de Motte, adequado para estes fins, e respeitar o prazo de 40 dias em caso de uma nova intervenção cirúrgica, pois a regeneração total dos tecidos demora cerca de 30 dias para a cicatrização estar finalizada. Técnicas cirúrgicas sem acesso a osso. As técnicas cirúrgicas que dão acesso a osso são elas, a gengivectomia e a gengivoplastia. A gengivectomia, ela visa eliminar bolsas periodontais, ou seja, parte da gengiva inserida, proporcionando um aumento de coroa clínica. Já na gengivoplastia, ela corrige ou elimina defeitos gengivais, sem ser considerado um procedimento cirúrgico, que proporciona um contorno gengival. Gengivectomia, indicações e contraindicações. Nas indicações, eliminar bolsas falsas ou pseudobolsas, bolsas supraósseas, aumento de coroa clínica, correção do sorriso gengival,
Correção de defeitos gengivais, exemplo, sequelas da GUM. Já nas contraindicações nós temos eliminar bolsas infraósseas, eliminar bolsas supraósseas de profundidades diferentes, sítios com defeitos e crateras ósseas, processos inflamatórios agudos e pacientes não colaborativos. Na técnica e protocolo cirúrgico nós temos antisepsia das mãos, paramentação, asepsia do campo operatório e montagem da mesa cirúrgica. Depois, anestesia, dependendo do local do procedimento e extensão da região. Isolamento do campo operatório com campo festonado. Sondagem inicial, definir a profundidade de acordo com a junção ameliocementária. Em seguida, marcação da profundidade das bolsas. Essa marcação deve ser realizada com a sonda de Williams, que é denominada marcação dos pontos sangrantes. Incisão primária, que é a incisão com bisel externo. Essa etapa é chamada ligação dos pontos sangrantes, feito com bisturi e lâmina 15 ou gengivótomo de Kirkland. Já a incisão secundária é uma incisão intracelular, que é para soltar o colarinho. É feito com bisturi ou lâmina 15 ou até mesmo com gengivótomo de Urban. Excisão do tecido, compressão com gás estéreo, plastia gengival, irrigação com soro fisiológico, proteção da ferida com cimento cirúrgico se necessário e manutenção do pós-operatório. Gengivoplastia. Indicações: eliminar margens gengivais espessas, eliminação de fissuras e crateras gengivais superficiais, correção da papila deformada pela GUM, correção da simetria do sorriso e refinamento após a gengivectomia. Contraindicação: quando a deformidade está relacionada com o contorno ósseo, recessão gengival, ausência de gengiva inserida e na presença de processos inflamatórios agudos. Vantagens: técnica cirúrgica simples, fácil de ser executada, pós-operatório confortável e muitas vezes não é necessário de medicação. Reparação rápida, pois o tecido epitelial ele tem a capacidade regenerativa. Técnicas cirúrgicas que vão promover o acesso à superfície óssea. Para promover uma melhor visualização, é necessário que se realizem procedimentos a retalho. Mas o que é um retalho? Retalho é o descolamento do tecido gengival do tecido ósseo. Esse descolamento pode ser parcial ou pode ser total. Os retalhos de rebatimento parcial, também são chamados de retalhos mucogengivais, eles são realizados quando eu preciso ganhar a gengiva inserida em uma determinada região. Por quê? Porque nesse tipo de retalho eu vou realizar o rebatimento parcial, eu vou expor até o tecido conjuntivo para deslocar essa área doadora, que é a área em que tem uma boa espessura de gengiva inserida, boa o suficiente para doar gengiva inserida, e reposicionar ela em outro local, que é a área receptora. O retalho de rebatimento total, também é conhecido como retalho mucoperiosteal, é caracterizado pelo descolamento do tecido gengival e do periósteo da superfície óssea, dando assim ao cirurgião dentista o livre acesso ao osso. E é bastante válido ressaltar que as próximas técnicas que eu vou abordar são todas retalhos mucoperiosteais, todas dão acesso pleno, acesso completo à superfície óssea. Os principais tipos de retalho que me vão permitir o acesso ao osso são a cunha distal e a cunha mesial, onde estas vão diferir entre si quanto à localização em que serão realizadas, o retalho original de Wiedemann, o retalho de Wiedemann modificado, a cirurgia retalho modificado, também conhecida como Kirkland, e os retalhos reposicionados, que podem ser apicalmente, lateralmente e coronalmente. A técnica de cunha mesial ou distal, ela pode ser realizada tanto na arcada superior quanto na arcada inferior. O que é que vai diferir entre elas? Na arcada superior, o formato da incisão será em forma de trapézio. Já na arcada inferior, ela é triangular. Na arcada inferior, eu vou realizar 3 incisões. Uma na vestibular, uma na lingual
e uma terceira incisão por baixo do triângulo que eu acabei de formar. Logo após isso, eu removo com uma pinça o tecido gengival que foi incisado, o triângulozinho, e vou suturar. Nesse caso, eu vou realizar esse tipo de incisão quando eu quero diminuir em altura o tecido gengival. Na arcada superior, as incisões elas vão divergindo entre si, formando um trapézio. Dessa forma, eu faço uma terceira incisão justamente para remover esse trapézio e unir as bordas para suturar. A técnica de cunha mesial ou distal ela é bastante indicada, principalmente nas regiões de distal dos molares, em que eu não tenha o dente vizinho. Por quê? Porque esse procedimento vai favorecer a manutenção do tecido conjuntivo e a remoção do tecido epitelial. O que é que eu ganho com isso? Removendo o tecido epitelial vai me permitir um rebaixamento desse tecido sem perder em espessura, porque mantém o tecido conjuntivo. Por conta disso, ela é uma das técnicas mais indicadas, principalmente para acessar a cárie profunda nessa região de proximal de molares, sejam eles superiores ou inferiores. O retalho de Wiedemann original, ou retalho original de Wiedemann, é caracterizado por ser um retalho trapezoidal, com duas incisões relaxantes. É executado com uma incisão em bisel interno e intrasucular. Após essa incisão, ocorre a remoção do colarinho, que é uma faixa gengival de 1 a 2 milímetros. Posteriormente a essa remoção, é realizado o ajuste ósseo e o descolamento do tecido mucoperiosteal, finalizando com uma sutura simples para devolver a aparência original do periodonto e coloca-se o retalho em sua posição novamente e faz uma nova sutura para fixação desse retalho. É indicado para a eliminação de bolsas periodontais e tem vantagem de trazer menor desconforto ao paciente por sua caracterização de cicatrização por primeira intenção. Falando também do retalho de Neumann, que é uma opção boa para a remoção de tecido epitelial da bolsa e a remoção de cálculos e biofilme através de raspagem radicular. Ele também é um retalho que faz uma relaxante ou duas e tem uma incisão intrasucular sem a confecção de um bisel. E no caso de Neumann não tem a remoção do colarinho. O retalho de Wiedemann modificado é uma técnica usada até hoje para raspagem em campo aberto. Nela remove-se o colarinho, mas não faz relaxante. Possui incisão em bisel interno e intrasucular e o retalho não é deslocado apicalmente e também não há remoção óssea. Falando em Kirkland, é um retalho que faz uma incisão apenas intrasucular, em que desloca-se o tecido, mas não faz relaxante. Não tem remoção de colarinho, tem a vantagem de possuir um menor sacrifício e áreas não inflamadas, traz um conforto ao paciente, sem deslocamento apical. Pode ser um retalho utilizado para raspagem em campo aberto, mas que a raspagem em campo aberto deve ser preferencialmente em Wiedemann modificado e possui uma vantagem estética o retalho de Kirkland. Em relação aos retalhos posicionados, o retalho posicionado apicalmente ele tem o objetivo de eliminar a bolsa periodontal e preservar a gengiva inserida. Os tipos de indicações dele vai divididos em total ou dividido, deslocamento total ou dividido. O deslocamento total é indicado para aumento de coroa clínica e o deslocamento dividido é a aplicação de extensão de faixa em gengiva inserida. O retalho posicionado coronalmente e lateralmente tem o objetivo de corrigir retrações e recessões gengivais.
Quanto à indicação, coronalmente é para recobrir a raiz do dente em questão e lateralmente é recobrir recessões gengivais dos dentes adjacentes. Quais os requisitos básicos para realizar os retalhos periodontais? Como requisito, nós temos que a incisão ela deve permitir o movimento do retalho sem tensão. O que é que isso quer dizer? Quando você faz o descolamento do tecido, que você faz para ter acesso a uma determinada região e para conseguir ter uma visibilidade boa. Se essas incisões elas não permitem a movimentação adequada do retalho, eu vou estar tensionando esse tecido. E o risco de dilacerar ele é muito maior, o que prejudicaria totalmente o procedimento que está sendo realizado. Por isso que o planejamento do procedimento que você vai realizar é muito importante, para você ter noção da extensão de visibilidade que você precisa, para você ter noção de onde suas incisões serão realizadas, para não ocorrer essa tensão do tecido, esse trauma no tecido. O retalho ele deve ser suficientemente grande para expor os defeitos ósseos subjacentes e permitir a visibilidade do operador, que é o que eu expliquei agora. O planejamento adequado para ter uma extensão suficiente para permitir essa visibilidade, permitir o manejo do cirurgião dentista, sem tensionar, sem dilacerar, sem traumatizar esse tecido. A base do retalho ela deve ser larga o suficiente para manter o suprimento sanguíneo. A base do retalho é a parte próxima ao tecido fixo, é a parte final do retalho. É onde o tecido ele não é totalmente descolado. E o ápice do retalho é a parte do retalho que é descolada e rebatida para permitir a visibilidade da região. E essa base ela tem que ter a extensão suficiente para que eu consiga não perder o suprimento sanguíneo na região. E ela sempre deve ser maior que o ápice desse retalho, justamente para eu conseguir ter esse suprimento sanguíneo. Quando essa técnica não é realizada de forma correta, o risco de necrose do tecido é muito maior. As incisões elas devem livrar as papilas e o zênite gengival. As papilas e o zênite gengival, eles são os pontos estéticos do sorriso, um dos mais importantes e, consequentemente, são regiões difíceis de recuperar o tecido. Para você recuperar a altura em uma papila gengival é muito complicado. E aí, não é indicado que sejam realizadas incisões nessas regiões, em meio de papila e na região do zênite gengival. O indicado é que as incisões sejam realizadas entre esses dois pontos, entre o zênite e entre a papila. E quando há necessidade de envolver a papila no rebatimento do retalho, ela deve ser descolada totalmente, mas nunca deve haver uma incisão no meio dela, porque a recuperação da estética naquele local é muito complicada. Nenhum vaso ou nervo deve ser lesionado no levantamento do retalho e por isso a importância de ter um bom planejamento, de conhecer as estruturas anatômicas daquela região, por exemplo, o retalho da cunha distal, que é um local na região inferior, que corre risco, se você não fizer a técnica adequadamente, de, por exemplo, lesionar o nervo lingual. E os retalhos eles devem ser posicionados em estrutura óssea que permitam a cicatrização para evitar que ocorra a deescência do ponto. Que isso a gente vê bastante, é muito recomendado, a gente vê inclusive nas orientações de cirurgias, que quando você faz o retalho, ele deve ser planejado para que ele repouse em um osso sadio, em uma estrutura adequada que permita o suprimento sanguíneo, que permita o posicionamento adequado do tecido. Porque se eu
repouso, faço a sutura em uma região que eu não tenho estrutura óssea ou que eu tenho um defeito ósseo, o risco da deescência do ponto, da abertura do ponto e desse tecido, desse procedimento ter que cicatrizar por segunda intenção é muito maior. A gente vai ver também quais as vantagens dos retalhos periodontais. Foi muito citado já, então eu vou ser breve. Uma das maiores vantagens é que ele permite o acesso mais profundo às raízes, permitindo o acesso para raspagem, para diminuir aquelas bolsas residuais que não conseguem ser tratadas na cirurgia periodontal básica, mesmo sendo um paciente colaborativo. Permite a manipulação de tecido mole e preserva o tecido mole, principalmente alguns retalhos específicos como o de Kirkland, que ele não remove nenhuma quantidade de gengiva inserida. Ele permite o acesso à região, me permite acesso ao osso e não remove gengiva inserida. E permitir o acesso ao osso alveolar, que é uma das maiores indicações, além de ser a vantagem dos retalhos. As cirurgias periodontais, elas são muito importantes. É muito importante o conhecimento dela porque elas atuam em quase todas as áreas da odontologia. Ela é importante para realizar uma restauração interproximal profunda que tem invasão do espaço biológico, às vezes uma fratura de dente que envolve o espaço biológico é necessário um aumento de coroa para realizar aquela restauração. Para realizar próteses fixas, muitas vezes são necessários realizar aumentos de coroa. Na ortodontia, muitas vezes quando o paciente termina o tratamento é necessário fazer uma gengivectomia, uma gengivoplastia para melhorar a estética daquela gengiva e muitas outras indicações que só reforçam a importância do conhecimento dessas técnicas e da execução das mesmas. Bom, foi isso, galera. A gente espera que tenha conseguido sanar as dúvidas, tenha conseguido deixar o conteúdo mais claro, tenha conseguido descomplicar um pouco. A gente tentou ilustrar bem o slide para conseguir trazer a imaginação de vocês realmente para os procedimentos, porque muitas vezes a gente vê muita teoria dessas cirurgias, dessas técnicas, mas não consegue visualizar na prática. Então, a gente tentou deixar bem ilustrado e espero que vocês tenham gostado. Obrigada!